Olá a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês comemorando o centenário da Clarice. Eu agradeço muito à comissão organizadora pela possibilidade do diálogo com a obra de Lispector que está sendo construído nesse espaço virtual. Essa minha fala ela deriva da minha pesquisa de mestrado, defendida nesse ano de 2020, intitulada Moldar o Inexpressivo, a formação do artista em Clarice Lispector e a escrita escultórica em A Paixão segundo GH. Esta, por sua vez, foi fruto de um projeto de pesquisa de iniciação científica, na qual pretendi estudar as personagens artistas de Clarice Lispector. Bom, eu começo então nesse tema. A obra clariciana ela é repleta de personagens artistas ou de personagens que, de alguma forma, se manifestam artisticamente. Nos romances, temos a quase escritora Joana, em Perto do Coração Selvagem, o primeiro romance de Clarice. Em O Lustre, Virgínia faz esculturas de barro. Em A Paixão segundo GH, GH, a protagonista, é uma escultora. Em Água Viva, temos uma narradora pintora. E em A Hora da Estrela, Rodrigues Sema é um escritor. E por fim, na obra póstuma de Clarice, Um Sopro de Vida, há o autor, um escritor, e sua criação, Ângela, que se interessa sobretudo pela pintura. Nota-se então a diversidade não só de personagens, mas também da arte pela qual eles se encaminham: pintura, escultura e escrita. Meu foco é sobretudo na escultura, tema principal da minha dissertação e desta fala, sobretudo por conta da questão do papel das mãos também na obra da Clarice. Nota-se o interesse de Clarice sobre essa arte não apenas nos romances, principalmente A Paixão segundo GH, em que há uma escultura efetivamente dita, e que pretende analisar mais detalhadamente. Se lermos a obra não ficcional da escritora, é possível notar também o interesse por essa arte que usa essencialmente as mãos, ou seja, sem o intermédio da palavra, coisa que ela parecia desejar, como demonstrado em algumas de suas crônicas. E aqui eu cito um trechinho de Lembrança da Feitura de um Romance. Ao escrevê-lo, de novo a certeza só aparentemente paradoxal de que o que atrapalha ao escrever é ter de usar palavras. É incômodo. É como se eu quisesse uma comunicação mais direta, uma compreensão muda, como acontece às vezes entre pessoas. Se eu pudesse escrever por intermédio de desenhar na madeira, ou de alisar uma cabeça de menino, ou de passear pelo campo, jamais teria entrado pelo caminho da palavra. Faria o que tanta gente que não escreve faz, e exatamente com a mesma alegria e o mesmo tormento de quem escreve, e com as mesmas profundas decepções inconsoláveis. Viveria, não usaria palavras, o que pode vir a ser a minha solução. Se for, bem-vinda. Fim de citação. Já se nota nessa crônica, mesmo que embrionariamente, o papel das mãos. Uma das soluções para a não escrita seria justamente, além da outra arte, do desenhar na madeira, o toque, que é alisar a cabeça de um menino. Mas apesar desse desejo de abandonar a palavra, demonstrado não só em Lembrança da Feitura de um Romance, mas também em outras crônicas, a escrita aparece como contraditória. Ela seria uma maldição e ao mesmo tempo uma salvação. E aqui eu cito um trechinho da crônica Escrever. Eu disse uma vez que escrever é uma maldição. Não me lembro porque exatamente eu o disse, e com sinceridade. Hoje repito, é uma maldição, mas uma maldição que salva. É uma maldição porque obriga e arrasta como um vício penoso do qual é quase impossível se livrar, pois nada o substitui, e é uma salvação. Salva a alma presa, salva a pessoa que se sente inútil, salva o dia que se vive e que nunca se entende a menos que se escreva. Escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o irreproduzível, é sentir até o último fim o sentimento que permaneceria apenas vago e sufocador. Escrever é também abençoar uma vida que não foi abençoada. Fim de citação. A complexidade, do tema em Clarice, que de certa forma reaparece também em GH. Porque ela, uma personagem escultora, seguindo as artes que Clarice demonstrava um maior apreço justamente por não usar a palavra, acaba por escrever sua experiência. Questionamento que pretendo, no decorrer desta fala, retomar e de alguma forma responder. Bom, voltando à questão do interesse de Clarice pela escultura, é possível notá-lo também nas entrevistas que a autora faz com escultores. Duas delas me parecem particularmente interessantes, com Mário Cravo e com Bruno Giorgi. A última, ela manifesta claramente, então Clarice diz a ele: se fosse eu, preferia trabalhar sempre com as mãos.
Ao que ele responde, o Bruno Georgi, melhor seria, porque se transmite assim maior sensibilidade ao material. E a respeito da entrevista com Mário Cravo, eu destaco aqui um breve diálogo. A Clarice o pergunta: você acha que a escultura é passível de didatismo? Isto é, pode-se ensinar alguém a fazer escultura numa fase inicial? E o Mário Cravo responde: só se o indivíduo tem potencializadas certas características fundamentais. Por exemplo, um homem que tem total aversão ao uso das mãos possivelmente estará menos aparelhado basicamente para se iniciar como escultor e, portanto, absorver a técnica. Há outras características que são do domínio das artes plásticas: perseverança, continuidade, intensidade, etc. A escultura tem muito a ver com a ação física, embora esta seja, segundo o meu modo de ver, resultante por sua vez de uma válvula sensorial e intelectual. Como é que você, a Clarice então pergunta novamente, como é que você descobriu em si mesmo o artista e particularmente o escultor? E o Mário Cravo responde: me senti escultor quando descobri um imenso amor pelos materiais e pelas formas. Tenho uma especial necessidade do contato com a matéria, que será um instrumento de minha comunicação. Entre o escultor e a matéria tem que haver um diálogo, antes que o resultante venha se transformar em mensagem. Fim de citação. Nota-se algumas respostas interessantes do escultor, do Mário Cravo. Primeiro, que quem teria total aversão às mãos, possivelmente não se adequaria bem a essa atividade, a escultura. Segundo, que a escultura, como inclusive disse também Bruno Georgi, teria uma ação física, uma maior sensibilidade ao material, unindo-se então válvula sensorial e válvula intelectual, usando as palavras de Mário Cravo. Terceiro, um amor pelas formas e materiais. E quarto, uma necessidade de contato com a matéria. Esta última necessidade, evidentemente, alcançada com o labor das mãos. E dessa necessidade, portanto, o Cravo teria descoberto o escultor em si mesmo, como ele próprio diz. Bom, para além das entrevistas, a escultura aparece inclusive como tema, mesmo que secundário, em uma crônica, denominada Uma Porta Abstrata. Ela é uma pequena crônica, então eu vou lê-la na íntegra. Sob certo ponto de vista, considero fazer coisas abstratas como menos literário. Certas páginas, vazias de acontecimento, me dão a sensação de estar tocando na própria coisa, e a maior sinceridade. É como se eu esculpisse. Qual é a mais verdadeira escultura de um corpo? O corpo, a forma do corpo, a expressão da própria forma-corpo, e não a expressão dada ao corpo. Uma Vênus nua, em pé, inexpressiva, é muito mais do que uma ideia literária de Vênus. Estou chamando ideia literária de Vênus uma Vênus, por exemplo, que tivesse no rosto um sorriso de Vênus, um olhar de Vênus, como um título. A Vênus de Milo é uma mulher abstrata. Se eu desenhar num papel minuciosamente uma porta, e se eu não acrescentar nada meu, estarei desenhando muito objetivamente uma porta abstrata. Fim de citação. Bom, retomando o tema abstrato versus figurativo, que é tão presente nas suas obras, mas que eu não me adentrarei muito aqui por falta de tempo também, a Clarice insere a escultura como uma arte comparativa ao fazer menos literário e, portanto, a um fazer mais abstrato, que a daria a sensação justamente de estar tocando a própria coisa. E aqui é bom a gente se atentar ao verbo tocar, que remete exatamente à atividade das mãos, e assim também à atividade escultórica, justificando a analogia que Clarice faz na crônica. Ainda, a escultura feita deveria ser, idealmente para Clarice, inexpressiva, sem dar uma expressão ao corpo da Vênus ou ao desenho da porta. Reflexões interessantes, a meu ver, para a análise de A Paixão segundo GH, considerando o olhar sobre o papel da escultura nessa obra. Bom, então, finalmente entrando nesse romance, em A Paixão segundo GH. Quando adentramos na leitura, logo nas primeiras páginas, a protagonista se classifica como escultora. Alguém que, e abro aspas para a citação, ter feito escultura durante um tempo indeterminado e intermitente também me dava um passado e um presente que fazia com que os outros me situassem. A mim se referem como alguém que faz esculturas que não seriam más se tivesse havido menos amadorismo. Fim de citação. Neste trecho, ela se caracteriza como amadora justamente por fazer escultura esporádica, ou diletante. E aqui nós podemos ver ecos de um discurso parecido da própria Clarice na entrevista que ela dá a Júlio Lerner em 1977, que ela se recusa como escritora profissional, dizendo que esses teriam um compromisso com o leitor e com as editoras, coisa que ela não tinha, e ela seria amadora então porque só escrevia quando queria. Mas deixando um pouco essa questão de lado,
nós já notamos uma nova característica em relação aos romances anteriores, né? Então este, A Paixão Segundo GH, de 1964, é o primeiro romance que, além de ser o primeiro romance em primeira pessoa também, é o primeiro romance em que há, de fato, uma artista, que é uma escultora. Né? No caso de dois romances anteriores que eu já citei, como O Lustre, a Virgínia não é posta como escultora, mas sim como alguém que faz esculturas de barro eventualmente. A mesma coisa em Perto do Coração Selvagem. Joana não é uma escritora, mas sim alguém que parece já ter o dom ou alguma espécie de vocação, uma espécie de chamado para essa atividade. E, né, como vocês sabem, o final é aberto, então nós não sabemos se ela de fato segue na atividade da escrita. Bom, além disso, logo no começo do romance, a GH imagina o seu leitor, simbolizado apenas por uma mão decepada, já que, como ela diz, ela não conseguiria imaginar nem um corpo inteiro, nem um rosto e nem a expressão do rosto que ela precisaria naquele momento. E esse leitor é comumente referido na obra como mão que seguro, quase num diálogo direto. E esse seria então o papel do leitor, dar a mão a GH, já que, como ela mesma diz, e eu cito, dar a mão a alguém sempre foi o que esperei da alegria. E para suportar passar por essa segunda dor de relatar o acontecido, né, afinal, já não bastasse vivê-lo, ela tem que escrevê-lo, inclusive como analisa Olga de Sá em Clarice Lispector, A Travessia do Oposto, em que ela diz, e eu abro aspas de novo para a citação, trata-se do primeiro romance de Clarice Lispector em primeira pessoa. A paixão de GH é o sofrimento para chegar à própria identidade a ser alcançada com a despersonalização e a mudez. A paixão segundo GH é o sofrimento de narrar essa experiência, que passando pela manducação da barata, atinge a própria natureza do ser que faz linguagem, o escritor. Fim de citação, né? Então, ao transformar-se agora, né, em escritora, a partir do momento em que ela decide escrever o que ela passar ali naquele quarto, né, é necessário para ela esse ato de dar as mãos ao leitor, né, que além de expressar acalento, ser um ato carinhoso de fato, pode simbolizar também o firmamento do pacto com o leitor, anunciado desde antes do início do romance com a nota ao leitor, assinada por CL, não por GH, que aqui eu relembro. Então, há possíveis leitores. Este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação do que quer que seja se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar. Aquelas pessoas que só elas entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem GH foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas que chama-se alegria. CL. Fim de citação. Bom, voltando às imagens das mãos, então, que é o objetivo dessa fala, uma outra imagem dessa parte do corpo se dá na mesa do café da manhã, antes da protagonista seguir o seu rumo pelo quarto da empregada. Né? Naquele momento, então, na mesa do café da manhã, ela dizia fazer bolinhas com os miolos de pão, e eu cito esse trechinho. No mundo, eu podia colar uma bolinha de miolo na outra, bastava justapô-las, e sem mesmo forçar, bastava pressioná-las o suficiente para que uma superfície se unisse a outra superfície. E assim, com prazer, eu ia formando uma pirâmide curiosa que me satisfazia. Um triângulo reto, feito de formas redondas, uma forma que é feita de suas formas opostas. Se isso me tinha um sentido, um miolo de pão e meus dedos provavelmente sabiam. Fim de citação. As mãos, então, que fazem essas misteriosas formas feitas de formas opostas, né, que são essas quase pequenas esculturas simplistas e cotidianas que ela faz com as bolinhas de pão, então são as mãos que sabiam o sentido desse fazer, né, junto com o material, que é o miolo de pão, né? E esse gesto, que é nascido também aparentemente de forma espontânea, talvez até inexpressiva, se a gente puder usar os termos da Clarice, né? Tal qual a GH idealizava sobre a forma que ela deveria dar a sua escrita final também, de nascer espontaneamente, né? Inclusive a palavra forma aqui, ela é repetida diversas vezes no romance.
E ela está, de alguma maneira, essencialmente atrelada à atividade escultórica, que é justamente dar forma ao inicialmente informe. Então aqui eu cito um trechinho da GH dizendo como que ela quer que nasça essa sua escrita, né? Então que pelo menos eu tenha coragem de deixar que essa forma se forme sozinha como uma crosta que por si mesma endurece, a nebulosa de fogo que se esfria em terra, e que eu tenha grande coragem de resistir à tentação de inventar uma forma. Fim de citação. Além disso, são também as mãos que de alguma maneira escrevem. Em outro momento, ela diz, e eu cito, nossas mãos são grossas e cheias de palavras. Bom, são delas, né, das mãos que saem as palavras, esse intermédio que é indesejado por Clarice. Aqui o aparato físico necessário à escrita parece também ser obliterado, a caneta, o lápis, a máquina de escrever e atualmente até, né, o computador e outros aparelhos eletrônicos. Quase como se de fato, então, essas palavras emergissem diretamente das mãos, sem intermédios, tal qual uma escultura. Curiosamente, Rodin, relatado por Rilke, faz uma descrição intrigante a respeito de Baudelaire. E eu cito o trechinho que Rodin fala sobre Baudelaire. Nesses versos, havia pontos que destacavam-se da escrita, que não pareciam escritos, mas moldados. Eram palavras e grupos de palavras que se fundiam nas mãos quentes do poeta. Linhas que eram sentidas como relevos e sonetos, que como coluna com capitéis confusos traziam a carga de um impacto do pensamento. Ele via em Baudelaire um antepassado, alguém que não teria se deixado enganar pelas faces e que buscava os corpos, onde a vida era maior, mais selvagem e sem calma. Fim de citação. Bom, para Rodin, Baudelaire seria então esse antepassado, quase que esse sujeito de uma mesma espécie, né? Quase um escultor, efetivamente, mas que usaria palavras. E o que caracterizaria Baudelaire dessa forma, segundo Rodin, é justamente o sentir, né? Então eu cito aqui a frase novamente, são linhas que eram sentidas como relevos e sonetos. Retomando a crônica Uma Porta Abstrata, é a sensação de tocar pela escrita inexpressiva, né, segundo Clarice, a coisa. Ainda, essas linhas de palavras seriam capazes de trazer a carga de um impacto de um pensamento. E de maneira semelhante, GH parece escrever, tentando passar para o leitor o que vivera logo após essa experiência desestruturante, né, com o intuito, inclusive, de não inventar sobre a forma, né, não mentir, não inventar sobre o acontecimento, mas deixando fluir, quase que por suas mãos, né, grossas e cheias de palavras, como ela diz, agora por um fazer literário. A carga do impacto de sua experiência parece estar também na forma final do romance. As hesitações no início, a descrição do seu dia e das suas visões, então a visão do quarto surpreendentemente limpo, do mural de Janair, da barata, a descrição da sua imago mundi, né, enquanto ela viaja ilusoriamente dentro do próprio quarto, e inclusive essa descrição do seu final de silêncio e de desumanização também. Tudo isso é representado por uma forma já muito estudada, que são as repetições de palavras, sobretudo dos verbos ver e dizer, como notado por Benedito Nunes em O Drama da Linguagem, a repetição das frases finais dos capítulos no início dos próximos, a repetição também dos travessões que abrem e fecham o romance. Então, quase que aparentemente sem nenhuma correção ou revisão, entre aspas, dessa forma, né, que a autora dá ao seu texto. Então, sem intervir no seu objeto final, deixando essa forma quase que livre para ser o que ela mesma se transformou. Buscando também GH, na sua paixão, uma vida maior, mais selvagem e sem a calma da prisão burguesa e do desconhecimento do outro, principalmente o outro de classe, né? Portanto, então, essa busca quase que por um viver mais verdadeiro. É uma questão que eu acho que a gente pode ler como semelhante à descrição que Rodin faz de Baudelaire, dessa busca pela vida mais selvagem e sem calma. Bom, enfim, essa escrita de GH, então, parece ser também uma escrita que se formaria sozinha, seria inexpressiva, né? E pode, de alguma maneira, essa escrita, que é o que nós temos, é o romance, né? Ela pode se assemelhar, de alguma maneira, à ideia que GH tem da própria escultura. E aqui eu cito uma frase. Ter passado pela experiência de desgastar pacientemente a matéria até gradativamente encontrar sua escultura imanente.
O escultor, então, moldaria o material informe e ele teria o trabalho de descobrir a sua forma e não de inventá-la. Como vimos na crônica, né, uma porta abstrata, que eu li aqui também, é quase como essa porta abstrata que Clarice diz desenhar, ou como a Vênus de Milo, né? Essa escultura que é inexpressiva justamente porque não influenciada pela expressividade do autor, né? Nascida quase que sozinha de um bloco de mármore, sendo as mãos então do escultor e o toque dessas mãos apenas um meio ou talvez um intermédio mais sensível de se descobrir essa forma inerente. Assim seria, segundo a própria autora do relato, a sua escrita. Em analogia, uma escrita imanente, ou inerente também, um adjetivo que ela usa, né? Que nasce de uma forma espontânea ao narrar a sua experiência. Nascida de um trauma, né, que a traz uma alegria difícil, de uma desmontagem do mundo civilizado que ela conhecia e parecia, antes da sua experiência, aceitar e aderir. O impacto da força desse episódio que ela vivencia é retratado agora, então, por uma escrita, mas não uma escrita qualquer, e sim uma escrita que, ao tratar do que ela mesma caracteriza como um acontecimento inexprimível, inexpressivo, né, parece moldada, também nascida das mãos de GH, como os versos de Baudelaire, segundo Rodin. A escrita como essa maldição que salva, necessária à personagem para que ela justamente, e aqui eu cito de novo a crônica Escrever, para que ela então salve a alma presa, salve a pessoa que se sente inútil, salve o dia que se vive e que nunca se entende a menos que se escreva. Para que ela procure entender, procure reproduzir o irreproduzível e para que ela sinta até o último fim o sentimento que permaneceria apenas vago e sufocador. Já que escrever é também abençoar uma vida que não foi abençoada, outra frase que está na crônica Escrever, né? GH tenta essa bênção final pós-paixão ao relatar pela arte da palavra a sua tortuosa travessia de atravessar o oposto daquilo que se vai aproximar. Então ela vai do inferno a um paraíso que, segundo ela própria, não tem gosto de humano. Mas aqui, possivelmente, como eu tentei defender por essa fala, essa breve fala, essa escrita parece feita, de alguma maneira, com o toque das mãos, grossas e cheias de palavras, cito de novo, tal qual Baudelaire por Rodin, novamente lembrando, né? Tentando alcançar, então, pela escrita, essa própria coisa que é o neutro da vida, ou o it, ou o núcleo, ou a massa branca da barata. Bom, a minha fala acaba por aqui, mas eu fico à disposição de vocês para eventuais comentários, dúvidas ou conversas sobre esse tema, que foi o tema da minha dissertação de mestrado, sobre a escultura em GH e também sobre a obra clariciana. Muito obrigada!